O presidente Alessandro Barcelos revelou grandes informações nas últimas horas. O Internacional fez aquilo que todos no futebol brasileiro esperavam dele e que dá a possibilidade de reforços chegarem no Beira-Rio também. Eu te explico tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do país, é a minha e pode ser a sua também. Como é que vai ser sua? Entra pelo link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado desse vídeo. Por esse link, tu entra lá em kto.bet.br e já vai ser direcionado para fazer o teu registro. Tu que não tem registro ainda ou perdeu o teu registro recentemente, a gente passou por uma regularização das casas de apostas no Brasil, das bets, e a KTO também. Então muitos usuários acabam até perdendo as contas, tendo que fazer uma verificação que é super rápido, é 1-2 minutos no máximo, faz o teu registro lá na KTO e olha as melhores odds para dar uma brincada também. Bom, gente, vamos lá. Eu quero falar aqui sobre algumas informações que foram reveladas pelo presidente Alessandro Barcelos nas últimas horas. Eu já falei de algumas entrevistas recentes que o presidente deu, mas um desses conteúdos é super importante e vale a pena eu estar gravando um vídeo só sobre ele, porque tem diversas explicações dentro disso, tá? O presidente Alessandro Barcelos revelou nas últimas horas que as dívidas que o Inter tinha com grandes clubes brasileiros foram quitadas, em sua maioria, nos últimos dias. Eu especifico aqui duas dívidas, com o Cruzeiro pela contratação do Wesley e com o Palmeiras pela contratação do Bruno Tabata. O que o Inter fez para quitar essas dívidas, sendo que o Inter ainda não recebeu tudo aquilo que pode receber e não tem todas as posses, como a gente brinca, que o Inter poderia ter? Para quitar a dívida do Wesley, da contratação dele lá no início de 2024, o Inter quitou essa dívida enviando o Wanderson, tá? O Wanderson foi para o Cruzeiro, a gente já trouxe aqui detalhes dessa negociação. O Inter deixa de pagar luvas que devia ao Wanderson na sua compra, que foi lá no final de 22, deixa de pagar o Cruzeiro na contratação do Wesley e o Cruzeiro ainda vai dar uma bonificação, mesmo que pequena, para o Inter no ano que vem, em 2026, tá? Então é Wanderson por Wesley, troca de dívidas, e ainda deixa de pagar o que teria que pagar de luvas para o Wanderson e ainda vai ganhar uma grana do Cruzeiro. Então o Cruzeiro está quitada, essa dívida da contratação do Wesley. Não adianta mais agora torcedor do Cruzeiro ir lá fazer piadinha na rede social, nos paguem o Wesley. Não, tá pago, tá quitado o Wesley, tá? A outra situação é do Bruno Tabata, que o Inter contratou ele por um pouco mais de 2 milhões de euros junto ao Palmeiras, não tinha pago nenhum valor até o momento, e o presidente Barcelos, que tem uma ótima relação com a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, os dois têm uma ótima relação, o presidente já viajou no jatinho da Leila para voltar de Luque no Paraguai no sorteio do ano passado, tá? Que o Palmeiras estava na Libertadores e o Inter na Sul-Americana, voltaram juntos do sorteio, enfim. O presidente Barcelos, com essa boa relação, aproveitou, conversou, procurou a Leila Pereira e conseguiu dividir essa dívida, parcelar ela e quitá-la. A Leila entendeu, segundo o presidente Barcelos falou nas últimas horas, que o Inter teve dificuldades por conta das enchentes no ano passado no Rio Grande do Sul, já tem por si só uma dificuldade financeira, e aí veio mais a questão das enchentes que endividou ainda mais o Internacional, e a Leila Pereira e o Palmeiras toparam esse parcelamento da quitação dessa dívida em relação ao Bruno Tabata. Então, o presidente Barcelos está garantindo que em relação a Cruzeiro e Palmeiras está tudo certo, tudo bem resolvido. A última ponta a ser acertada pelo Internacional em relação a clubes do Brasil e contratações recentes que o Inter fez e está devendo a esses clubes é o Flamengo. É a questão do Thiago Maia, que o Inter acertou uma compra. Primeiro ele veio por empréstimo, daí tinha uma obrigação de compra que poderia ser ativada ao longo do contrato de empréstimo dele com o Inter. O Inter, logo depois, ali em meio até as enchentes, acertou a compra do Thiago Maia por 4 milhões de euros, tá? E era um valor parcelado.
A primeira parcela era de 700 mil euros, o Inter não pagou, aliás, não é a primeira parcela, né? 700 mil euros é a totalidade de 3 parcelas que o Inter atrasou do Thiago Maia. O Inter ainda não pagou nenhuma dessas parcelas, mas o presidente diz que nos próximos dias, quem sabe próximas semanas, já começa a quitar essa dívida. Lembrando, hoje o Inter não deve 4 milhões de euros para o Flamengo. O Inter deve 700 mil euros, que é o equivalente às 3 primeiras parcelas desse negócio. Só que o presidente também está falando nas últimas horas, e isso foi numa entrevista para o Correio do Povo, para o Fabrício Falkowski, sobre as dívidas de outros clubes com o Internacional. Por exemplo, do Vasco, em relação ao David. E aí tem um ponto muito importante, porque a informação, desde que o David foi por empréstimo para o Vasco, no início de 24, com uma obrigação de compra, uma cláusula de obrigação de compra, que se ele atuasse em 60% dos jogos do Vasco no ano, ele seria obrigatoriamente comprado pelo Clube Cruz Maltino. Essa cláusula de compra, a informação que todo mundo tinha, que eu tinha também, e que eu ouvi do lado do Inter e do Vasco, é que essa cláusula de obrigação de compra era na casa de 2 milhões e 800 mil euros. Deixa eu até colocar aqui quanto que tá dando 2 milhões e 800 mil euros, tá? Pra gente trazer o valor certinho para vocês. Ó, 2 milhões e 800 mil euros tá dando 17 milhões e 300. Quase 17 com imposto, encargo, vai dar 17 milhões e meio de reais que o Vasco tem que pagar ao Inter, tá? Só da compra do David, o Vasco tem que começar a pagar a partir desse ano, até agora não entrou nenhum valor para o Internacional, possivelmente esse valor seja, claro, de forma parcelada, e o Inter entende isso também do outro lado, mas até agora o Vasco não pagou o Inter. Tanto que o presidente disse nessa entrevista para o Correio do Povo, se o Vasco pagasse o Inter pagava o Flamengo, e sobrava dinheiro. Esse é o futebol brasileiro, infelizmente. Ou seja, o Inter não pagou esses clubes esse tempo todo, agora quitou com o Cruzeiro e está quitando com o Palmeiras e ainda tem que quitar o Flamengo, verdade. Mas outros clubes também devem o Internacional. E nem por isso o presidente tem ido desesperado aos microfones falar desses outros clubes, como esses outros clubes estão fazendo com o Internacional. Tá? O Flamengo até falou ultimamente que iria na FIFA, transferban. Eu conversei de novo nas últimas horas com uma pessoa do Inter que me garantiu que isso não é tendência, tá? Transferban no Internacional, transferban é quando o clube fica impedido de contratar reforços ou de registrar jogadores que já estejam aqui por conta de dívida com outros clubes. Esses clubes acionam esse clube que não pagou na FIFA, esse devedor, e aí ele toma esse transferban. Isso aconteceu recentemente com clubes na Europa também, mas não é uma tendência no Internacional, pelo que eu ouvi de novo sobre esse assunto. Agora, o Vasco também não está pagando o Internacional. O Vasco também está devendo um valor milionário de 17 milhões e meio pro Colorado. E aí, vai ser cobrado da mesma forma? Vamos ver o que vai acontecer em relação a isso. Deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que eu volto pra gente falar mais do Inter. Beijo, um abraço e até a próxima.